Bom dia, querido irmão, querida irmã, como é bom estar aqui com você, começando essa semana. E hoje é dia de um apóstolo, São Mateus, apóstolo e evangelista. As leituras bíblicas propostas pela liturgia de hoje são específicas desse apóstolo. É o que nós vamos ver com você agora, o evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, viram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." E esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa é a cena da vocação de Mateus. Para a gente entender a dimensão desse chamado que Jesus Cristo faz a Mateus, é bom compreendermos qual era a função e a atividade dos cobradores de impostos na época de Cristo. Lembremos-nos que por volta do ano 60 a.C., Roma conquistou a Palestina. Roma passou a ter o domínio sobre os judeus. Pois bem, era costume do Império Romano cobrar uma taxa da população dominada por eles. Eles diziam que essa taxa era para cobrir as despesas que o Império tinha na manutenção da ordem e da paz mundiais. Veja bem, olha só o discurso. Eles dominavam, invadiam o país, depois cobravam impostos, e não pouco, desses países, e ainda justificavam esse imperialismo como dizendo: não, nós estamos aqui para manter a ordem e a paz do mundo. Era o discurso de Roma. E em cada país, sabendo que essa atividade de cobrar impostos é uma atividade sempre odiosa, os romanos, para não despenderem muitos cidadãos romanos ao longo do império, porque o império já era muito vasto, era muito grande, o que eles faziam? Eles procuravam pessoas das localidades dominadas por eles e instituíam essas pessoas como responsáveis pela coleta de impostos. E em cada região tinha o chefe dos cobradores de impostos. Havia os cobradores de impostos e havia depois os publicanos, que eram praticamente os chefes, aqueles que coordenavam essa atividade de coleta e cobrança de impostos. Portanto, essas pessoas eram judeus, judeus cobrando de judeus, judeus trabalhando a favor do Império Romano. Por isso mesmo, eles eram odiados, eles eram muito mal vistos e mal falados nas cidadezinhas, nas vilas aonde eles atuavam. E com Mateus não era diferente. Então vocês imaginem bem, Jesus, podendo escolher tantas pessoas para ser apóstolo dele, ele faz questão de, chegando aonde ele estava, de solicitar o serviço, o seguimento a um cobrador de impostos. Mateus. Ora, o que isso significa? A resposta para isso está na resposta que Jesus dá aos fariseus, que resmungam, que murmuram contra ele por estar comendo na casa de pecadores e cobradores de impostos. Ele fala: aqueles que têm saúde não necessitam de médico. Eu vim para aqueles que estão sem saúde, para os que estão doentes, ou seja, para os pecadores. Eu vim justamente por eles. Eu vim para resgatá-los, para tirá-los do caminho do pecado, para devolver-lhes o caminho da vida. E ele diz mais: aprendei, quero misericórdia e não sacrifício. Essa é uma frase que está no capítulo 6 do profeta Oséias. Quero misericórdia e não sacrifício. E de fato, Jesus Cristo diz com todas as letras na frase final do evangelho de hoje: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores.
Essa atitude de Jesus é desconcertante. É uma atitude que nós não compreendemos bem, temos dificuldade em aceitar. Ué, mas por que Jesus Cristo faz questão de chamar logo os pecadores e não os justos? Ora, porque os justos não precisam de conversão. Isso é óbvio. Quem precisa de conversão são os que estão na sua vida de pecado. E Jesus Cristo quer salvar a todos. Ele está nessa terra em nome de seu Pai. E o seu Pai, que é Deus, ele tem o desejo de salvar todos os seus filhos e suas filhas. Ele não quer que ninguém, mas que ninguém mesmo, morra ou viva em pecado. Agora, os fariseus achavam que ser religioso, ser seguidor de Deus, é justamente você evitar de estar na companhia de pecadores. O que é justamente o contrário. E guarda bem que esta mentalidade ela está presente em nós até hoje. Quantas pessoas ainda hoje não evitam certas companhias, não evitam certas visitas, certas pessoas, porque essas pessoas são pessoas de má fama, são pessoas faladas na cidade, são pessoas mal vistas e malquistas. Fazendo assim, agindo assim, nós não estamos sendo seguidores autênticos de Jesus Cristo. Isso precisa ficar claro. O verdadeiro e autêntico seguidor de Jesus Cristo é aquele que realmente faz a sua vontade. E a sua vontade é que nós sejamos os médicos dos doentes e os missionários dos pecadores. E eu deixo como pergunta a você nesse dia de São Mateus: e você? Você se coloca como um pecador que precisa ser redimido por Cristo? Você se reconhece como um pecador, como uma pecadora, necessitado, necessitada da graça e do perdão de Cristo? Uma outra questão para você meditar e orar: você teria coragem de enfrentar a língua, os maus olhares e as palavras caluniosas que certamente seriam dirigidas contra você por estar na companhia de pecadores? Você teria essa coragem de Jesus? De ir à casa de pecadores e cobradores de impostos, ou seja, de conviver com aqueles que eram os mais detestados pela sociedade? E, finalmente, você está convicto de que são os pecadores os destinatários principais do Evangelho de Cristo? Pense bem, pense com carinho. E agora, vamos rezar por todas as pessoas necessitadas, por todas as pessoas que se encomendaram às nossas preces. Deus onipotente e eterno, descanso na fadiga, amparo na fraqueza. Todas as criaturas de vós recebem energia, existência e vida. A vós recorremos invocando a vossa misericórdia, porque continuamos a sentir a fragilidade da condição humana, ao passar pela experiência de uma nova epidemia viral. A vós confiamos os doentes e as suas famílias. Curai-os no corpo, na mente e no espírito. Ajudai todos os membros da sociedade a cumprir o seu dever e a reforçar o espírito de solidariedade entre si. Amparai e confortai os médicos e os profissionais de saúde que estão na linha de frente, bem como todos que prestam cuidados de saúde no desempenho do seu precioso serviço. Vós que sois a fonte de todo o bem, enchei de bênçãos a família humana, afastai de nós todo o mal e dai uma fé sólida a todos os cristãos. Livrai-nos da epidemia que nos está a atingir, para que possamos retomar com serenidade as nossas ocupações habituais e louvar-vos e dar-vos graças com um coração renovado. Em vós confiamos e a vós elevamos a nossa súplica, porque vós, ó Pai, sois o autor da vida. E com o vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo, viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, saúde dos enfermos, Rogai por nós. Até amanhã, terça-feira, se Deus quiser.